Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e os senhores ouvintes da Rádio Digital Leste. Quero cumprimentar também as demais pessoas que aqui se encontram neste ambiente. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga eventuais ilicitudes na reforma da Ponte Hercílio Luz. Os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovada a ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os senhores deputados também receberam cópia da pauta para a reunião de hoje. E também recebo, nesse instante, ofício do eminente deputado Bruno Souza, ofícios do deputado Bruno Souza, relator desta CPI. Mas vamos então aos itens da pauta. Discussão e votação da ata ocorreu do expediente. Recebemos diversos documentos e de todos os ofícios pedidos para as empresas e órgãos públicos solicitando cópia do documento, todos fizeram manifestação. Alguns remeteram para esta casa a documentação solicitada e outros estão pedindo prazo de prorrogação. Vou fazer questão de relacionar ou mencionar para Vossas Excelências as empresas que pediram prorrogação de prazo. A empresa ProSul, Projeto, Supervisão e Planejamento Limitada, informa que deseja mais de 90 dias a partir do recebimento do ofício nesta comissão, que foi dia 28/3, tendo em vista tratar-se de documentação que retroage a período compreendido entre os anos 2006 a 2014 e faz a justificativa. Também recebemos da empresa Técnica de Engenharia Catarinense, solicitando também e argumentando do porquê não ter remetido no prazo, solicita 30 dias de prazo. Também recebemos da Concremate Engenharia e Tecnologia S.A., solicitação de prorrogação para entrega da documentação de 100 dias, conforme consta no ofício encaminhado a esta casa. Havia a empresa Espaço Aberto, enviado ofício solicitando o prazo de 48 horas. Mas a assessoria nos informa de que a empresa Espaço Aberto entregou hoje toda a documentação necessária, aproximadamente 10 caixas de documentos. Vou colocar essa pauta porque já chegou a documentação, chegou o ofício depois que a pauta estava fechada. Do CREA, pedindo também prorrogação para entrega até 30 de abril. A Espaço Aberto também entrega e-mail magnético. Senhores deputados, essa é a situação quanto à devolução dos documentos. Vamos abrir a discussão para introduzir a dinâmica da decisão. Presidente. Com a palavra o deputado Bruno, relator da CPI. Presidente, infelizmente, com um desapontamento, recebemos essa resposta de algumas empresas solicitando prazos que, obviamente, são exagerados e extrapolados. Eu me impressiona muito quando eu vejo uma empresa pedindo 90 dias de prazo, quando o próprio prazo da CPI já não comporta mais 90 dias. Ou seja, nós temos menos de 90 dias para apurar, fazer análise documental e ainda produzir o relatório, fazer oitivas. Então, obviamente, não tem sentido algum e é despropositado esses pedidos. Nós não podemos deixar essa CPI se tornar o que se tornou a Ponte Hercílio Luz, algo com começo e sem fim.
as obras de começo. Isso nós não vamos repetir aqui. Por isso é necessário que se entenda a seriedade do que nós estamos tentando fazer aqui. Quando eu recebo um prazo desse, eu honestamente me sinto dessa forma até ofendido, porque nós estamos aqui tentando fazer algo sério e aí parece que não estão levando a sério do outro lado. Por isso, em respeito aos membros dessa comissão, em respeito a esse parlamento, em respeito ao trabalho que nós estamos tentando fazer, eu fiz um ofício solicitando mais uma vez numa primeira etapa, uma solução vou dar um pouco mais de prazo, que seria a solução um pouco mais cordial. E aí, não cumprido esse novo prazo, e é um prazo de 14 dias até o dia anterior, sem ser essa próxima reunião, a outra, não cumprido, aí sim nós faríamos uso da nossa atribuição, isso já está no ofício, o uso das nossas atribuições, porque isso é uma comissão que tem essa atribuição e por isso que eu digo que este é um trabalho sério, não é apenas para gerar, aqui não é apenas para gerar calor, é fumaça, né? Aqui nós temos que ter resultado. Então, não cumprido esse prazo, nós faríamos então a busca e apreensão desses documentos. Faço essa solicitação aos deputados da comissão para que nós possamos fazer com que levem a sério o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Senhor deputado Gessé. Realmente mostra-se um descaso com a CPI, tendo em vista realmente o prazo que nós temos para fazer a apuração e o prazo que eles querem nos entregar a documentação. Então, eu vou junto com o deputado Bruno nessas exigências de 2 semanas, juntamente com o pedido de busca e apreensão. Senhor, antes de passar a palavra ao deputado Sargento Lima, quero aqui fazer um esclarecimento, porque antes da reunião eu conversei com o deputado Bruno no plenário. Ele externou a vontade de propor aqui a concessão de mais 7 dias para a documentação. Eu ponderei a ele de que, se tem dificuldades, todos possamos dar um prazo mais elástico, no sentido de fazer com que, em 2 reuniões, ou seja, no dia anterior à segunda reunião, ou seja, nós vamos ter reunião semana que vem no dia 9, dia 10, e vamos ter dia 17. Então, eu havia proposto ao deputado Bruno, e ele concordou comigo, de que abre-se prazo às empresas, indistintamente, até às 19 horas do dia 16. E aí sim, se elas não entregarem a documentação, nós vamos deliberar sobre o que fazer no dia 17. Foi a solicitação que fiz ao deputado Bruno e ele aceitou. Então, eu quero no dia de hoje aqui... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno. Na verdade conversamos, mas o que eu deixei... que eu expressei na ocasião foi que, então, essa comissão faria, sim, a solicitação de busca e apreensão. Até porque, senão, o que vai acontecer é que esse prazo pode ser simplesmente desrespeitado novamente. Ninguém aqui quer chegar a essa medida. Mas acredito que é importante que se tenha junto, indexado, a consequência de não se dar o crédito devido a essa comissão. Deputado Bruno, vou colocar em discussão e votação os 2 itens do requerimento de Vossa Excelência. Se nós aprovarmos o novo prazo, fica prejudicada a discussão e votação da busca e apreensão, só para a semana em que realmente a empresa não entregar a documentação. Eu disse, vou colocar em discussão e votação em separado. Vossa Excelência pede no item 1 que esta comissão aguarde, pelo prazo de 2 semanas, a chegada da documentação requerida, ao qual será aceita ainda que remetida por meio digital. Pois bem. E no item 2º, Vossa Excelência diz, em não remetendo essa comissão, faça a busca e apreensão. Vou colocar em votação o item 1º. Deputado João, vou colocar o item 1º. Se for aprovado o item 1º com prorrogação de prazo, o item 2º fica prejudicado. Só será discutido e votado se alguma empresa não apresentar a documentação, aí esta comissão tomará a decisão necessária. Mas eu não entendi por que fica prejudicado, na verdade, porque é só, aqui é claro, na hipótese de não recebimento da documentação. Vossa Excelência está pedindo autorização no dia de hoje para esta comissão tomar a decisão de se não remetendo, faça a busca de apreensão. Isso. Mas no meu entendimento, eu estou dizendo para Vossa Excelência, vou botar em votação
em separado Claro, os dois itens. Tudo bem, mas Os um dois não itens. prejudica o outro. Eles não são excludentes aqui. Então, esta comissão vai tomar a decisão. Mas eu tenho uma sugestão ao requerimento do Bruno Souza, de que no tópico 1 se adicione 19 horas do dia 16/4, para fixar esse prazo, porque essas 2 semanas pode gerar dupla interpretação. Não é a nossa interpretação, mas pode gerar uma dupla Sim. interpretação. Até 19 até horas 19. de 16/4. Não será no dia 16, será até o dia 16, às 19 horas. Perfeito. Acatado. Até porque 14 dias é muito complacência, né? A Concremate aqui, Engenharia e Tecnologia, né? Ela pedindo 100 dias, né? Qual foi a data que ela foi notificada da entrega desse Faz documento? um mês já. Um mês. Ela já teria 30 dias já da notificação dela ter que fazer a Deputado entrega desse documento. Sargento Lima, concordo com Vossa Excelência, é tempo demais. Tempo demais. Concordo com o prazo de até o dia 16, 19 horas, que é um prazo razoável. 16 de abril. Em 2 semanas, bastante coisa pode acontecer, né, Sim, presidente? com certeza, não tenho dúvida. Senhores deputados, em votação, então, o item 1 da solicitação do deputado Bruno, que diz o seguinte, abre aspas, que esta comissão aguarde até o prazo, que aguarde ainda pelo prazo de 2 semanas a chegada da documentação requerida, a qual será aceita ainda que remetida por meio digital, ou seja, e aqui, por sugestão, será até 16/4/2019, 19 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Então, esta comissão aprova a prorrogação do prazo para que as empresas que ainda não remeteram documentação as façam até o dia 16/4/2019, às 19 horas, quando encerra o expediente desta Casa. Vamos agora ao segundo item. Solicita ainda o deputado Bruno, abre aspas, que na hipótese do não recebimento da documentação solicitada até a data de 17/4, quarta-feira, que esta comissão se reúna tendo como uma das suas pautas a realização de busca e apreensão junto aos destinatários recalcitrantes. Eu, no meu entendimento, esta discussão fica prejudicada até a semana da entrega ou não, né? Mas coloco em discussão e vou colocar em votação. Com a palavra, deputado Bruno. Com todo respeito ao presidente, eu tendo a discordar, porque se não entregue for, só entrará, essa atitude só será necessária se não for entregue. E aí não há necessidade de uma nova discussão, porque essa seria, de qualquer forma, a medida subsequente à não entrega. Ou seja, só entrará em vigor se não for entregue, e se não for entregue, será a medida novamente sugerida. Então, não há essa necessidade, e acredito que é importante que a solicitação 1 seja acompanhada de uma consequência do recalcitante. Senão, é só mais uma solicitação. Deputado Luciano Caminhato, com a palavra. Eu entendo que nós precisamos agilizar e, desta forma, minha sugestão é que votemos, caso não venha até esta data e horário, automaticamente a comissão já autoriza para que se faça a busca e apreensão. Porque senão a gente tem que voltar aqui para deliberar sobre isso. Acho que não tem sentido. Então, para a gente também ganhar tempo, acho que, e eu, pelo que observei aqui, tem empresas que entregaram já, né? Então, o que faz com que uma empresa entregue e outras que ambas trabalharam na mesma obra, com as mesmas responsabilidades, tenham que ter mais 30, 60, 90, 100 dias aqui? Acho que não tem sentido isso. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o item 2 do requerimento do deputado Bruno Souza, que diz que, na hipótese do não recebimento da documentação solicitada até a data 17/4, quarta-feira, que esta comissão se reúna tendo como uma das suas pautas a realização de busca e apreensão junto aos destinatários recalcitrantes. Vossa Excelência está pedindo aqui que se faça uma reunião? Não. Que esta comissão se reúna
como uma das suas pautas a realização de busca e apreensão. Perdão, o Se Reúna veio junto no texto, não é? Seria eu faço um em tempo aqui e novamente altero para que seja automático. É justamente esse o propósito. Isso vem de encontro justamente ao que eu estou tentando fazer, então não faria sentido. Então é justamente o oposto, que a gente não se reúna e que seja automático. São Jorge, presidente, já fica assim subentendido, já que, né? Senhores deputados, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam com a busca e apreensão. Caso a documentação não venha, permaneça como se encontra. Os contrários se manifeste. Aprovado. Senhores deputados, encerrado o item A do expediente, vamos ao item B. Eu tenho uma dúvida, uma sugestão de ordem operacional. Eu acredito que seja importante a gente ter uma reunião no dia 16, às 19, ou ser comunicado às 19 horas, ou ser comunicado anteriormente aos deputados se chegou ou não o documento. Faremos a comunicação. Item B, encaminhamento de documentos e informações. Recebemos ofício do DEINFRA. O DEINFRA nos remete um ofício, um secretário nos remete um ofício dizendo que a documentação está toda ela disponível no DEINFRA. Vamos remeter novo ofício ao DEINFRA. E caso o DEINFRA não nos remeta, entra na hipótese do item 2 do ofício do requerimento do deputado Bruno. Também recebemos ofício do presidente do Tribunal de Contas, fazendo encaminhamento de documentação, o que está aqui. Também recebemos via e-mail magnético da empresa Teixeira Duarte, a documentação solicitada. Também recebemos da Teixeira, da EMPA, SA Serviço de Engenharia, também e-mail magnético, toda a documentação. Pela ordem, presidente. Também recebemos da Junta Comercial do Estado também a documentação solicitada. Mas antes de Vossa Excelência, quero pedir à assessoria que faça a acostada de toda a documentação ao processo e que dê conhecimento ao relator da matéria para que possa disponibilizar para a sua equipe técnica. Mas Vossa Excelência com a palavra. Na verdade, apenas para explicar para os membros da CPI a situação do DEINFRA. O DEINFRA ele não nos enviou a documentação solicitada, não nos entregou. E acredito que eles não entenderam que se tratava de uma solicitação a qual eles deveriam cumprir. Não era facultado não entregar. A resposta que nos enviaram é que, olha, nós não vamos enviar, mas a documentação está aqui. Então, se quiserem vir para cá e procurar. Ou seja, não foi isso que foi solicitado pela CPI, o que novamente me desagrada um pouco, como pelo esforço que todos estamos fazendo. Então, nós fazemos aqui uma nova solicitação também ao DEINFRA, porque quando do inquérito do Ministério Público e do Tribunal de Contas, eles usaram do mesmo expediente. Falaram que não iriam enviar e que estaria... O deputado Bruno será dado ao DEINFRA o mesmo prazo das outras empresas. Exato. Então, só o problema é que os documentos lá se encontram, ao que parece... Enfim, eles têm um problema organizacional e isso tem que ser sanado. Senhores deputados, vamos à ordem do dia. O item A, requisição de documentos nos termos da planilha anexa, visando instruir completamente os trabalhos da comissão. O deputado Bruno requer que seja emitido novos ofícios, fazendo a requisição de novos documentos. É isso, deputado Bruno? Exatamente. A documentação está toda ela aqui relacionada. Peço à assessoria que façam a distribuição, senhores deputados. É basicamente ao DEINFRA. DEINFRA, um ofício, 2, 3, 4, 5. E um ofício à Universidade Federal de Santa Catarina. Coloco em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, mas como se encontra. Peço à assessoria que remeta cópia dessa solicitação aos senhores deputados e que providencie o ofício.
Já está. Assinar? Item 2. Discussão de medidas referentes à requisição de documentais não satisfeitas pelos destinatários. Discussão e votação da lista inicial de testemunhas conforme rol e justificativas anexas. Os senhores deputados também receberam. Passo a leitura. Passo a leitura das pessoas relacionadas pelo eminente deputado Bruno Souza. Senhor Roberto Osório de Almeida. Dispensa o endereço? Dispensa, né? Dispensa. Senhor Roberto Osório de Almeida. Senhor Raul Osório de Almeida. Senhor Sebastião Moraes Matos. A senhora Cristiane dos Santos Piccoli. O senhor José Luiz Piccoli. O senhor Vilmar Tadeu Bonetti. E o senhor Paulo Procopiac de Aguiar. São essas pessoas solicitadas e relacionadas pelo eminente relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Fica aprovado os nomes. Questão de ordem, apenas para explicar para os deputados que se tratam dos... Vossa com a palavra. Muito obrigado. Que se trata justamente das pessoas que nós precisamos ouvir referente ao período inicial, que de 82 a 89. Então, são sócios de empresas que estão relacionados naquele período. E a especial importância destes é por conta da escassa documentação que nós temos desse período mais distante. Então, as oitivas dessas pessoas, dessas testemunhas, são extremamente importantes para que a gente possa esclarecer esse período que não temos muita documentação. Deputado Bruno, no calendário proposto, no roteiro proposto por Vossa Excelência aprovado, está previsto o início dia 17. Na quarta-feira, daqui a 2 semanas. É isso? Sim, sim. Como Vossa Excelência deseja que todos venham no mesmo dia ou... Deputado, Vossa Excelência sugere. Eu não sei, aí eu vou consulto a nossa consultoria de comissão e também a experiência dos deputados que já atuaram em CPIs. Acredito que são bastante testemunhas. Não sei se há a possibilidade de desdobrar em 2 dias. São quantas pessoas? São 4, 6, 7 pessoas. Talvez se houvesse, e se também gostaria de consultar a nossa equipe também técnica a respeito ao trabalho que tem feito, se poderia ser em 2 dias, talvez essa sugestão em 2 reuniões, 2 etapas, isso, mas que não fosse numa semana e a outra na outra. Não, quero aqui propor, já que no dia 16, deputado Bruno, nós temos que encerrar o prazo da documentação, eu quero propor a dividir em 2 etapas, 16 e 17. 16 e 17. 16 e 17. Sim, isso na outra. Fique estipulado, então, dia 16 e o dia 17. 4 num dia, 3 no outro. Ou, no primeiro dia, 3. Perfeito. Perfeito? Então, fique estipulado as reuniões para a oitiva no dia 16 e dia 17. A dinâmica, depois Vossa Excelência nos apresente o roteiro. Ainda em discussão, Vossa Excelência, por gentileza, é importante a participação dos senhores deputados. Quero ainda fazer aqui o registro, vou fazer a leitura de mais 2 ofícios do deputado Bruno, de Sua Excelência, que, diante da adequação dos trabalhos executados pela equipe técnica até a presente data, este relator entende que, muito embora os servidores da Casa possam aportar relevante auxílio, no momento as demandas do grupo de trabalho não ensejam a necessidade que sejam destacadas das suas funções para operação exclusiva junto à CPI. Nesse sentido, requer que seja dada continuidade à operação da comissão nas condições atuais, sem prejuízo de requisição de servidores da Casa a ser realizada oportunamente, caso necessário. Com a palavra, deputado Bruno.
Perfeito. Na verdade, para não utilizar e ocupar um servidor que, com todo o respeito e a boa vontade, mas que no momento nós estamos conseguindo realizar as atividades sem a necessidade, não há motivo também para ocupá-los e dispensá-los e tirá-los de outras atividades importantes. Por isso, eu faço esse requerimento para que sejam dispensados dessa obrigação. São os da casa que inicialmente Alguns, haviam... o próprio um procurador da casa, enfim. Só que aí a gente Eles já estão convocados. Podemos deixar onde estão, a hora da necessidade, chamá-los. Deputado João Aminho, com a palavra. A primeira necessidade já pode ser dia 16, né? Sim. Havendo a concordância, feita a leitura. E, por último, a partir do retorno. Daqui, por favor. Ok. O terceiro e último ofício do deputado Bruno, a partir do retorno de volume significativo de documentos de resposta às solicitações desta comissão, este relator requer seja concedida carga à equipe técnica, independentemente da numeração e carimbo das páginas, aos quais poderão ser realizados progressivamente nos próximos dias. Destaque-se que nos últimos dias, dentro do tempo consumido, o grupo de trabalho não tem podido prosseguir. Deputado Bruno, vou me permitir dizer que somente com anexado no processo, com as páginas numeradas e rubricadas, sob pena de sumir qualquer documento. Então nós temos Isso é questão processual. Nós temos que... Seria interessante, então, presidente, que nós conseguíssemos estabelecer algum... Porque a casa também não tem responsabilidade, o pessoal das comissões tem se esforçado ao máximo, mas, entretanto, como o volume é muito grande, acabamos de receber 10 páginas de processo. 10 caixas, perdão. Isso, 10 mil páginas. Então, ou seja, esse documento só chega a gente depois de carimbado e numerado. O que leva dias, claro, porque é humanamente impossível resolver isso rapidamente. Só que o problema é que, apesar de todo o esforço, é tempo que a nossa equipe poder estar usando. Plenamente com Vossa Excelência. Conseguimos fazer alguma solução paliativa? Vamos fazer. Não, vamos lá. Não vou autorizar sem com que haja a anexação no processo, a sua numeração e a sua rubrica. Não, tudo bem, mas porque senão não se conserta mais depois, a hora que se... Perfeito. Mas já havia pedido para a assessoria para fazer um esforço, se tiver que requisitar mais algum servidor da casa para auxiliar nisso, e eu quero aqui sugerir que a nossa coordenadora das coordenadorias, a Anatel, seja a responsável pela rubrica de todas as folhas de todo o processo. Nossa Senhora. Isso não é... Ok, mas... Eu já fui. Ela vai lembrar disso. Eu já fui escrivão. Eu fui o escrivão do processo do impeachment. E eu sei o que é rubricar. Muda a rúbrica, muda para um ponto. O presidente, então se eu souber assim a disponibilidade de convocar mais um servidor, então para... Sim, mas vamos lá. Mas assim que for feita a juntada, rubricado e numerado, vai se liberando em carga toda a documentação, com certeza absoluta, o mais rapidamente possível. Tá? Natel. Senhores deputados, estou à disposição. Se Vossa Excelência desejarem mais alguma discussão, deputado Bruno. Da minha parte, eu estou satisfeito, presidente. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para o dia 10. Ó, isso aqui, ó.